Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. No próximo dia 15 de março, quinta-feira, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil irá promover um workshop sobre o impacto do novo Código de Processo Civil na prática de mediação, conciliação e arbitragem. Vamos entender um pouquinho o que é que significa tudo isso? Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Oswaldo Agripino e também com o Vilmar Ruppers, que é o presidente aí da Câmara, né, de Mediação e Arbitragem do Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Professor Vilmar, na prática, o que significa o impacto do novo Código de Processo Civil na mediação, conciliação e arbitragem? O que isso pode trazer de facilidade para o empresário, né, e para as pessoas que vão participar desse workshop e, no modo geral, aí o que isso significa? Primeiramente, bom dia, e eu agradeço a oportunidade de estarmos hoje aqui na TV Univale para comentarmos um pouco sobre os métodos adequados e sobre o workshop que a Camediarb irá promover no dia 15 de março, na próxima quarta-feira. O novo Código de Processo Civil, ele trouxe algumas inovações, principalmente contra a mediação e conciliação. No artigo 334, ele diz que todos os processos que envolvam direito patrimonial disponível que forem ingressados no judiciário estatal, o juiz vai citar a outra parte para não ainda para contestar a ação, e sim para uma audiência de mediação ou conciliação, conforme o caso. Uhum. Então, o que vai acontecer? Se entrar com o processo judiciário, vai ter que ter, por lei, tem que ter essa tentativa, marcar essa audiência. Mas essa tentativa de conciliação ou mediação pode ser feita mesmo sem ingressar no judiciário, tentar antes no setor privado, que seria na Camediarb, porque se sai o acordo na mediação ou conciliação dentro da Camediarb, sai um termo, que eu chamo de termo extrajudicial de conciliação ou de mediação, que é um título executivo extrajudicial, que também, se não for cumprido pelas partes, poderá ser executado no judiciário estatal. Isso para pessoa jurídica e para pessoa física também? Toda pessoa física ou jurídica, inclusive o setor público, porque hoje o setor público já pode usar a administração direta ou indireta, já pode utilizar, inclusive a arbitragem, já foi inserida na alteração que aconteceu em 2015 na lei de arbitragem. Então, desde que o direito seja patrimonial e que ele seja disponível. Uhum. Agora, professor, que impacto tem isso no judiciário? Isso alivia em parte o judiciário? Sim, Almeri, o nosso judiciário, ele tem hoje, tramitando na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, no sistema judiciário são mais de 107 milhões de processos tramitando. Isso para ser julgado por 17 mil magistrados, de primeiro, segundo e terceiro grau. Quer dizer, dá uma média de 8 mil processos por cada juiz. Não tem nem espaço físico, né? Não. Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, para cada 300 processos numa vara, quando atinge 300, automaticamente tem que se criar uma vara nova. Uhum. Então, eu atuo como advogado desde 1991. Graduei lá na UERJ e em Santa Catarina, há quase 17 anos eu tenho OAB aqui em Santa Catarina e tinha no Rio. Então, eu digo, o modelo está falido. Eu tenho casos tramitando no escritório há 12, 15 anos, sem solução, ainda não transitado em julgado. Tenho casos aqui na comarca de Itajaí, tá, que a ação foi ajuizada em 2002 e a audiência de conciliação foi em 2006. E a sentença julgando improcedente um direito de um exportador, que teve as maçãs avariadas, em 2009. O recurso foi feito e a sentença foi reformada em 2015. Uhum. Ou seja, a avaria no navio foi em 2001. Tá? 9 mil maçãs. E até hoje esse processo não transitou em julgado, porque ainda tem dois recursos especiais aguardando decisão se sobe ou não sobe para o STJ, terceira instância. Nossa. Então, esse modelo, eu digo isso para os advogados jovens que estão nos assistindo, esse modelo vocês têm que ter
uma válvula de escape, uma alternativa. E a alternativa já está criada desde 1824, quando a nossa Constituição outorgada do Império, tá, ela já tratava de arbitragem. O nosso Código de Processo Civil, ele é de 1973, ele foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. E há uma mudança de paradigma, de modelo de solução de conflito fenomenal. Eu trouxe aqui uma colinha, tá, que eu pesquisei na legislação de 2015, que é o Código de Processo Civil, novo, esse que está em vigor, que mudou, e o de 73. Então, a palavra arbitragem no de 2015 é citada 12 vezes. No de 73, 3 vezes. A palavra conciliação ela é citada 37 vezes no CPC de 2015 e no de 73, 15 vezes. A palavra mediação, ela não aparece no Código de 73, mas aparece 39 vezes no CPC de 2015. E a palavra consensual aparece 11 vezes no CPC de 73, que foi revogado pelo de 2015, e esse código tem a expressão, a palavra consensual 17 vezes. Então, se eu somar essas 4 palavras que expressam os métodos adequados de solução de conflitos, dentro do Código de Processo Civil, que é utilizado no Judiciário, que tem quase 1.100 artigos. Os regulamentos das câmaras de arbitragem geralmente têm 80, 100, 120 artigos, regulamentando o procedimento. Então, compete à parte interessada, seja a empresa, seja a pessoa física, se eu estou comprando esse copo de você, com essa água que foi produzida por você, por que eu tenho que deixar uma interrogação? E se houver um conflito, se eu não pagar essa água com esse copo, eu tenho que deixar isso para o judiciário e esperar muitos anos. E às vezes, com todo o esforço do judiciário, principalmente na área de comércio exterior, né, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, você vê juízes que não têm expertise para julgar aquele problema. Por quê? Por exemplo, direito marítimo. Ele não teve na graduação. Na prova de ingresso para a magistratura também não caiu isso. Por falta de conhecimento. E ele está numa comarca lá que só julga isso. Na prova da OAB também não cai. Então, na arbitragem, na conciliação, a parte escolhe a Câmara e escolhe o juiz. Ou seja, aquele profissional especializado, que ele tem de 6 meses a 1 ano para resolver o problema sem recurso. E como é que é esse mecanismo, né? Quem que pode recorrer? O senhor já falou que envolve bens patrimoniais, né? Assim como o professor Agripino já citou aí do caso do cliente dele, da indenização pelas maçãs, que está lá na justiça ainda. Quem é que pode recorrer? Como é que é esse mecanismo das câmaras? Toda pessoa física ou jurídica, inclusive de direito público, da administração direta e indireta, podem utilizar a arbitragem e também a conciliação para solucionar os conflitos atuais e prever a resolução dos conflitos futuros. O senhor falou do poder público, né? Sim. Por exemplo, a pessoa que tem uma dívida ativa com a prefeitura, tudo, ela pode recorrer à Câmara também? A prefeitura ela pode utilizar-se da arbitragem e também da conciliação, tem muitas prefeituras utilizam, tá, para solucionar esse conflito. O que acontece? O normal, o ideal seria que quando a prefeitura fosse, vamos pular um pouquinho, essa pergunta que você me fez, depois eu respondo, vai construir uma obra, vai adquirir alimentação para creche. O que ela faz? Ela faz uma licitação, onde uma empresa vai vencer e vai fazer um contrato com aquela empresa para a construção da obra, para fornecimento da alimentação da creche. Naquele contrato já pode ser inserida a cláusula de arbitragem, prevendo que se houver algum conflito na construção daquela obra, na entrega ou no pagamento por parte da prefeitura, daquilo que foi adquirido, aquilo que foi vendido de material de alimentos, né, o exemplo que eu dei,
já não vai mais para o judiciário para resolver, vai resolver por arbitragem na Câmara, onde eles optaram na hora de fazer o contrato. E se eles não optarem, vai ser por arbitragem e aí a Câmara vai ser escolhida depois. Antes os contratos, assim, elege-se o cartório tal para foro da comarca para esses fins. Todo contrato, Almeri, todo contrato, eu costumo dizer que tem aquela cláusula padrão lá no final. Depois dela só tem aquele refrãozinho, assim por estar de acordo, assim no presente e tantas dias, Depois assino. Tá. Todo contrato tem aquela cláusula padrão que elege o foro da comarca. O que as partes, sendo o direito sendo patrimonial e as partes sendo a disponibilidade desse direito, o que elas podem fazer? De comum acordo, retirar essa cláusula do foro e colocar ali uma cláusula elegendo a arbitragem e a Câmara tal para solucionar. Inclusive, com o novo CPC que prevê a mediação ou conciliação pré-processo judicial, o que a Camediarb já saltou aí um pouquinho na frente, talvez, tá? Eu ofereço um modelo que está no nosso site de cláusula de arbitragem escalonada. O que é isso? As partes optam pela arbitragem, mas já optam também que vai pedir a instauração da arbitragem, quem necessitar, quando acontecer o conflito, mas vai pedir que antes de ser instaurada essa arbitragem, seja tentada a conciliação. E na nossa tabela de custas, se essa conciliação, houver esse pedido, e as partes resolverem por conciliação antes de instaurar a arbitragem, aí não vai ter árbitro, vai ter conciliador, o trabalho da Câmara vai ser um pouco menor do que na arbitragem, nada mais justo do que transferir esse menos trabalho para as partes. Então, a Camediarb reduz em 50%, está lá no nosso site, os honorários e a taxa de administração. Quer dizer, se resolver por conciliação ali, já reduz 50% da tabela de arbitragem. E as partes já estão tranquilas, sabendo que se houver um conflito, vai resolver por arbitragem e podendo ser resolvido por conciliação antes de instaurar a arbitragem, com esse desconto, ou também depois de instaurar a arbitragem, também a qualquer momento, antes de prolatar a sentença, podem fazer conciliação. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Oswaldo Agrippino e também com o doutor Vilmar a respeito desse workshop que vai ter no dia 15, lá na Intersindical, que fica próximo ao shopping de Itajaí, onde os empresários vão poder tirar dúvidas a respeito da mediação e arbitragem sobre o novo Código de Processo Civil, nessa prática aí, que desafoga o judiciário e você vai ter um retorno bem mais rápido lá da sua causa. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é a mediação, a conciliação e arbitragem. No próximo dia 15 de março vai ser realizado um workshop a respeito desse assunto e sobre o reflexo aí do Código do Processo Civil na prática da mediação, conciliação e arbitragem. Eu converso aqui no estúdio com o professor Oswaldo Agrippino e também com o Dr. Vilmar Ruppers, que é o presidente da Câmara Brasileira, né? De mediação e arbitragem do Brasil. Arbitragem do Brasil, é isso, a nomenclatura da associação que fica aqui em Itajaí da Câmara, né? Sim. Exato, a gente está conversando aqui a respeito das vantagens aí para a pessoa física e também para a pessoa jurídica, principalmente para a pessoa jurídica, sobre a mediação, a conciliação e a arbitragem, que torna aí o judiciário mais ágil, desafoga aí o judiciário, como o professor Oswaldo Agrippino já falou do número de processos que tem no judiciário. O espaço físico é até pequeno para tanto processo, né, professor? Isso dá custos para o governo, custo para o judiciário, custo para o cidadão que paga um imposto também, né, professor? É um óbice para o desenvolvimento econômico, porque o nosso ambiente de negócios é muito precário. Num ambiente de negócios, o governo, né, o Estado, ele tem que proporcionar uma eficiência, por exemplo, na garantia dos contratos, na defesa da propriedade, na defesa do usuário, no combate à defesa da concorrência. E no Brasil, seja o Poder Judiciário, seja o Legislativo e o Executivo, já fizeram o diagnóstico, já ratificaram os tratados, todos os tratados relevantes para a arbitragem, legislação, mas preciso de uma mudança de mentalidade, porque nós já temos legislação suficiente, a legislação é boa,
Mas acontece que a sociedade, né, as empresas, as pessoas ainda não acordaram para a importância da mediação, da conciliação e da arbitragem, que é uma coisa diferente de levar o processo no judiciário, né? A arbitragem, a conciliação e a mediação, dentre outros, são chamados métodos adequados, porque o inadequado é deixar para o judiciário. É claro que há direitos que são indisponíveis, por exemplo, uma questão criminal, uma ação civil pública, isso é o judiciário que tem que cuidar. Mas naquilo que é disponível, que é transacionável, as partes podem e devem eleger. Eu costumo dizer, quando eu vou assessorar um cliente na elaboração do contrato, eu digo, olha, a primeira cláusula que deve ter nesse contrato é a cláusula escalonada, de conciliação, mediação ou arbitragem. Não tem essa cláusula, eu indico que o senhor não assine esse contrato. Porque se o senhor está de boa fé e a outra parte está também, se tiver um conflito, e o conflito é inerente à natureza humana, vocês têm que procurar a forma mais rápida para resolver isso. Para o comércio internacional, professor? No comércio internacional, na área de navegação, fundamental na área de navegação. Não há os contratos de afretamento, é tudo por arbitragem, mediação, conciliação. Geralmente são cláusulas, né? E a nossa Câmara, e foi bom você falar nisso, né? Nós temos recebido convite aí do pessoal de Recife, de São Luís, que são estados que têm portos, né? Suape, no sentido de levar a nossa expertise e também a nossa lista de especialistas, que eu sugiro aí quem está assistindo que acesse lá e veja a lista de especialistas, a nossa lista de árbitros. Tem pessoas do maior gabarito no Brasil na área de comércio exterior, na área do direito. Nós temos o Frederico Bussinger, que é um dos maiores especialistas em portos, engenheiro. Temos o comandante Collier, que foi inspetor-geral da Petrobras, é um capitão de longo curso, fez mestrado aqui na Univale. O professor Dr. Egon Bockman Moreira. Nós temos o professor César Augusto Guimarães, que é um advogado em São Paulo e Curitiba, que também está na nossa lista. Nós temos o maior cuidado para elaborar essa lista. Nós passamos quase 2 anos convidando as pessoas entendendo a nossa proposta, aceitaram, estão lá. A parte, quando tiver que escolher uma Câmara, ela tem que ver principalmente 2 coisas, tá? A credibilidade e a qualificação técnica dos especialistas. Não é uma lista fechada, né? Ao escolher, se houver necessidade de uma arbitragem, né, a parte pode indicar, né, um árbitro de fora. A Câmara tem uma secretaria que vai identificar se aquele árbitro tem condição ou não para atuar naquele caso. Geralmente os árbitros eles atuam em 4 ou 5 arbitragens ao mesmo tempo, por ano. Né? Um juiz tem 6, 7 mil processos. Os árbitros trabalham um pouco, até porque na assinatura do termo, né, de compromisso, o que se questiona para o árbitro se ele tem capacidade técnica e se ele tem condição, tempo para resolver aquele problema com eficiência. Pois é, e como se forma esse profissional? É o árbitro, o conciliador e o mediador. Ele é um operador do direito também? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, eu participei já de arbitragens em São Paulo, numa Câmara muito famosa, eu como um consultor, uma testemunha técnica, onde era uma arbitragem envolvendo problemas portuários e de navegação. E os 3 membros do painel arbitral eram com formação jurídica. A rigor, no painel arbitral, naquele painel ali, deveria ter um, que eu defendo, que é o presidente, porque eu digo que alguém tem que observar com rigor o procedimento e proferir a sentença, observando o devido processo legal. E na arbitragem, o devido processo legal, o contraditório é estendido ao máximo, para que a sentença seja bem elaborada. E ali, no caso, deveria ter um comandante de marinha mercante e um engenheiro portuário. Onerou, naquele caso, muito a arbitragem por causa dos pareceres que foram... Que são da área, né? Que são da área, entendeu? Então, vai depender. A nossa Câmara tem profissionais, se tiverem oportunidade de acessar nossa lista, nós tivemos esse cuidado, principalmente na área de comércio exterior. Tem professores aqui de comércio exterior da Univale que não têm formação jurídica, tem profissionais do mercado, mas a gente sempre tem, na medida do possível, né, um profissional que tem inserção no mercado e na academia. Tem conhecimento na academia. Tá? Mas tem profissionais, inclusive, que não necessariamente precisam ter nível superior. Na arbitragem marítima na Inglaterra, o requisito para ser árbitro é ser businessman, homem de negócio.
Um CEO. Um CEO. Como é que se forma? Não necessariamente precisa ter, é a experiência dele que a parte vai ter que identificar na hora que for criar o painel, ou escolher, se for uma arbitragem, né, com árbitro só, né? É isso que tem que ser levado em consideração. E a credibilidade dele junto ao mercado. Né? E outro terceiro item é o fator tempo. O tempo é muito menor. A sentença arbitral, ela é um título executivo judicial. Né? E no caso do CNJ, por exemplo, o CNJ já tem uma política de, em cada capital, ter 2 juízes. Porque, para não ficar direcionado para só um juiz, que cuidam das demandas que, porventura, possam decorrer de arbitragem. Por exemplo, em Florianópolis tem 2 juízes que cuidam disso. Tem que homologar. Não homologar, mas, por exemplo, se eu tiver que intimar uma testemunha, eu sou parte, intimar, ou árbitro, intimar uma testemunha, aquela testemunha não quer, eu vou para o judiciário, para o juiz intimar a testemunha. Entendi. Então, essa cooperação, porque é menos um processo, às vezes complexo, que aquele juiz teria que lidar. Tá? Então, tudo isso já foi pensado, o modelo está aí, nós temos nos melhores modelos on paper, de métodos adequados de solução de conflitos do mundo, em nível de direito comparado, né? Acontece que sai muito lentamente do papel. Agora, doutor Vilmar, como é que foi desenhado esse workshop? Que é que os empresários vão poder sair de lá com esse conhecimento? Como é que foi? Como é que é a logística desse workshop? O primeiro, na realidade. Nós pensamos nesse workshop em três frentes. Por exemplo, vai ter uma palestra que vai tratar exclusivamente da prática, de como poderá ser utilizado antes de acontecer o conflito, após o conflito, como funciona essa conciliação, essa mediação, essa arbitragem, custos e tudo mais. Tá. E tem uma outra que, eu falarei sobre essa parte, tá? Porque eu já atuo nessa área desde 2001, então sou, como diz o Agrippino, um pouquinho menos, como é que é o termo que você usa? Menos ignorante na prática, tá? Sim. Depois nós teremos a doutora Fernanda Cel, que é doutorada aqui na Univale. Que é inclusive professora da Univale. Especialista também no Código de Processo, né? Isso, e vai falar justamente sobre o Código de Processo Civil com relação, o que trouxe o Código de Processo Civil novo com relação aos métodos adequados de solução de conflitos. Tá certo. E depois nós teremos o doutor Oswaldo Agrippino, meu amigo, que vai falar sobre uma área que ele conhece um pouquinho também, né? Menos ignorante. Menos ignorante, que é o comércio exterior, né? A arbitragem, a conciliação, principalmente a arbitragem voltada ao comércio exterior. Com isso aí, o que nós pensamos? Como lá no auditório da Intersindical ele não é muito grande, nós não temos muito espaço. 70. Muitos lugares, tá? Nós temos cerca de 70 lugares e já tem 50 inscritos, tá? Até ontem, hoje eu não vi ainda. Sem muita divulgação. E aí o que a gente foca aí? Advogado, demais profissionais liberais e, essencialmente, empresários. Exato. Porque o empresário precisa saber sobre isso. Ele precisa saber, conhecer para começar a utilizar nos conflitos já existentes e se prevenir nos contratos, no futuro possível conflito resultando daquele contrato. Tá certo. Então é no dia 15, não é isso? Dia 15, quarta-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 15, quarta-feira da semana que vem. 18h30 começa a identificação do pessoal. 19 e 19 horas nós começamos as palestras. Tá certo. Aí vamos ter uma paradinha entre uma e outra, né? Entre duas e uma. E teremos, então, 3 palestras que quem vai não vai se arrepender, tá? E já coloco mais, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queira saber sobre os métodos adequados, não se acanhe. Acesse o site que deve estar no vídeo, né? www.camediarb.com.br. Ali tem contato. Pode mandar uma mensagem ali que eu recebo e eu respondo. E também para o evento, a hora que acessar o site já vai aparecer uma chamadinha, clica ali, vai aparecer a programação que eu citei aí agora
e basta mandar os dados, que é nome completo, e-mail, telefone, a empresa que representa e a função dessa pessoa. Tá certo. Eu recebendo isso, ainda tendo vaga, eu confirmo para a pessoa imediatamente que a inscrição está confirmada. Maravilha, com certeza vai ser um excelente workshop. O pessoal vai trazer muita informação assim, para a prática, né? Obrigado, professor Muito Agripino. obrigado, Almeri. Obrigado, doutor Vilmar, aí pela presença. A gente volta amanhã. Até lá. Obrigado, né?